O aluno fez uma pergunta aqui. Mas em algum momento, por que eu não definir qual que vai ser, se esse ID ia ser serial, se não ia ser serial no banco de dados, auto-incremento? Quando você colocou aqui o Generated Value, você falou, ó, Framework, resolve para mim essa questão de como você vai chegar à chave. Olha para o banco de dados, vê qual que é o banco de dados, qual que é a melhor forma de fazer isso e você decide. Beleza? Você deixou o framework decidir para você qual vai ser a estratégia de geração de ID. Mas uma coisa você falou para ele, eu quero que esse ID seja gerado para mim. Aí o framework pode gerar uma sequência, pode criar uma ideia de geração de sequência lá para você. Tá? Nós podemos manipular isso. Tem como falar, não, eu quero que seja sequência, eu quero criar uma sequência no banco de dados, eu quero vincular aqui. Nós podemos fazer isso. Tá? Mas nesse momento nós estamos tentando fazer da forma mais simples possível. A gente simplesmente criou uma entidade, criou uma classe que vai fazer consultas para nós em cima dessa entidade. Entenderam? Criamos uma entidade e uma classe que vai realizar operações no banco de dados em cima da entidade. E por fim, eu vou testar essa classe. Eu quero passar um conceito. Aqui, olha só, eu vou criar uma classe de teste para fazer o teste desse cliente preposition. Como que eu faço para saber se ele está funcionando ou não? Tá? O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no meu src teste Java, tá vendo? Teste Java. Eu posso vir aqui e criar uma classe de teste para testar a minha interface. Para testar se essa implementação está funcionando, está tudo ok, se esses métodos estão redondos. Tá? Então eu vou criar um pacote de teste, tá vendo? src teste Java. Eu vou criar um pacote de teste aqui. New pacote de teste. Vou segmentar testes apenas de repository, testes apenas de controller, testes apenas de service, tá? Testes apenas de utilitários. Eu estou organizando a minha pasta de testes. E eu vou criar um teste para testar essa classe aqui, para ver se ela funciona mesmo. Tá? Então o que eu faço? Eu venho aqui, new, class, vou chamar assim, ó, teste, com T mudo, tá? E o nome da classe que eu quero testar, cliente repository. Eu criei teste cliente repository. Só isso. Ali. Aí o que eu faço aqui agora? Eu vou ter que implementar um método para testar os métodos da minha interface que eu acabei de criar. Por exemplo, eu quero testar se ela busca, se ela faz uma busca. Como que eu faço? Eu separei aqui no manualzinho do próprio, no manual não, um blog no site do Spring.io, tá? E aqui nós temos a ideia de como fazer um teste da parte de JPA. Esse link eu vou compartilhar com vocês. Tá joia? Abram lá, Don'tpad/Vimerson/Spring Boot. Eu vou colocar ali um link para vocês. Tá? Copie esse link e dá uma olhadinha. Tá? Nesse link ele está explicando o quê? Exatamente como fazer testes. Aqui nesse blogzinho ele vai mostrar aqui desde o começo, ó, como fazer testes em outros tipos de testes. Ele fala assim, para a gente fazer teste, a gente precisa ter o Spring Boot Starter Test. Ou seja, o inicializador dos frameworks de teste. Tá? Existe um framework chamado JUnit, que é especialista para testar. Tá? Qual que é a ideia do teste? Você criar um objeto que testa outro. Isso ajuda muito nas questões de teste automatizado. Às vezes você vai fazer um sistema, vai jogar isso no mundo real, e aí o que acontece? Esse sistema, antes dele ser disponibilizado para o usuário, deve-se existir uma bateria de testes em cima do seu código. Então, para se fazer essa bateria de testes automatizados, você utiliza um framework para te ajudar nessa tarefa. Tá? Então, nesse caso, a gente utiliza um framework chamado JUnit. Então, o que o JUnit vai fazer? Nós vamos montar alguns testes em cima dos nossos objetos que nós estamos criando, nossos métodos, e toda vez que a gente fizer uma alteração no método, puxa, eu modifiquei o método, roda o teste dele, para ver se tudo continua funcionando. E assim o sistema todinho já tem um teste interno de suas funcionalidades. Isso vai ajudando na manutenção, no deploy. O deploy é disponibilizar esse sistema para o usuário. Existe o Maven tem uma política que você pode rodar todos os testes antes do Maven rodar o seu programa. Então, por exemplo, se você tem lá um software na web, aqui está o seu programa, está aqui o Git, olha só, está aqui o Git, aí você tem aqui vários desenvolvedores, ó. Desenvolvedor 1, desenvolvedor 2 e desenvolvedor 3, certo?
E aqui ele vai, o desenvolvedor A, ele mexeu na classe X. E aí tem um teste para essa classe X. Um teste para a classe X já programadinho. Ele vai lá e mexeu, beleza? Só que ele não olhou no teste, por exemplo. Aí esse cara aqui ó, mexeu na classe Y, já tem um teste para a classe Y. Beleza? Aí esse programador sobe lá no Git essa classe X. Aí o Git está programado ou seja, o Git não, existe uma outra ferramenta que está programada para olhar dentro do Git e falar, opa, teve modificações aqui. Deixa eu montar uma versão desse software com essas modificações. Essa ferramenta é chamada Jenkins. A gente estuda no nosso curso de DevOps. Jenkins. Jenkins. A gente tem um curso de DevOps, Operações de Desenvolvimento, para facilitar essas tarefas. Aí esse Jenkins olha pro Git e fala, beleza, esses caras estão fazendo um monte de modificação. Entendeu? Deixa eu fazer o Maven, deixa eu chamar o Maven para trabalhar. Olha só, aí o Maven entra e tenta compilar esse código aqui. Ó. Ele fala, deixa eu compilar. O que é compilar? Pegar essa versão de todos esses códigos e gerar um AR ou gerar um JAR. Isso que é compilar, disponibilizar ele. Deixa eu pegar esse código aqui, gerar um AR para ele, um AR que é um arquivo web, e jogar isso aqui lá no Tomcat ou um outro servidor web. O Maven vai fazer isso. Só que o Maven, para ele poder compilar esse cara aqui, primeiro o que ele vai fazer? Ele vai executar todos esses testes aqui. Ó. O Maven vai fazer. E se o Maven ver que ao executar todos esses testes, os testes não foram passados, não foram aprovados, então o Maven não vai criar uma versão lá na web de um programa que está quebrado. E agora esses testes, como que nós vamos fazer esses testes? Aí existe um framework para ajudar a gente a fazer esses testes. Então, o teste automatizado, ele é uma tarefa que você combina com o Maven, combina com o Jenkins, combina com o Git, tá? Tudo combinado. Essas combinações aqui todas essas combinações aqui, ó, são atividades de desenvolvimento que nós chamamos de DevOps. O nome desse estudo, dessas técnicas aqui, que você vai depois jogar na internet. Tá? E nós temos um curso só disso. Tá? Só disso aqui. Mas nós não temos que nos preocupar agora com essa estrutura, mas nos preocupar em fazer um código e conseguir testá-lo através do framework, porque o Maven pode fazer uso dele. Tá? O Maven vai executar todos os testes antes de gerar uma versão. Tá? Então nós temos que criar esses testes. Tá? Criar esses testes para... Então vamos lá. Voltando ao exemplo que eu mostrei aqui. Tá? Mostrei um exemplo aqui. Baixei um exemplo do blog do próprio Spring, um exemplo de teste. Então tem testes em várias camadas. Você vai fazer testes nos seus controladores, testes nos seus DAOs, né, nos seus repository. E aqui nós vamos focar especificamente no repository, que é o nosso caso aqui. Cadê? Ó? Teste em JPA Slice. Vamos testar somente aquele JPA. Então o que nós vamos fazer? Vamos seguir um exemplo aqui. Ó. Vamos dizer para ele assim, ó, nós vamos criar nessa classe, vamos chamar Run With. E aqui, Spring Runner. Então eu venho aqui na nossa classe de teste e eu coloco aqui, ó, Run, notação Run With, e aqui eu falo o seguinte, Run If é uma notação do JUnit, o framework que nós estamos utilizando para fazer isso. Aí eu falo, JUnit, quem vai realizar as operações em cima dos testes é o Spring. E aqui o Spring, eu coloco, ó, Spring Runner. .class. Olha lá. Run with. Beleza? Então eu falei o seguinte, ó. Eu vou rodar essa classe de teste. Isso aqui é uma classe de teste do JUnit, porém com a participação do Spring. É isso que eu estou dizendo. É o Spring que vai ser o cara que vai executar os métodos para mim. Ou seja, ele vai nos ajudar bastante em algumas tarefas. Por exemplo, data JPA teste, tá vendo? Eu venho aqui e falo, bom, essa classe, ela vai testar dados, ou seja, vai testar utilizando JPA, o framework JPA, o framework Hibernate, utilizando a técnica do JPA, ou a especificação do JPA. Isso quer dizer o quê? Que as tarefas que eu posso estar fazendo aqui, nós podemos pensar o seguinte, eu quero testar a camada de persistência do meu projeto. Porém, eu não quero que essa camada fique sujando o banco de dados. Né? Eu só quero testar. Ou seja, então,
próprio framework vai me ajudar a testar sem contaminar o banco. Por exemplo, ele salva, dá rollback, ou seja, ele volta, o banco continua intacto e os testes são realizados sem contaminar o banco. Tá? Então isso é importante, ele já faz o rollback. A ideia é que o teste não suje o banco. Tá? Ele consiga de fato dizer, deu certo, mas não vou concluir do banco para não deixar a sujeira lá. Ele faz esses rollbacks pra gente, tá? Então nós vamos fazer o que agora? Então esse aqui é o JPA. Tá? Seguindo o mesmo padrão aqui agora. Tá? Perceba que nesse modelo de teste, o exemplo que foi dado foi o seguinte, ó, nós carregamos aqui um Entity Manager. Olha só que interessante. Foi carregado aqui um Entity Manager, mas o Entity Manager não é aquele cara que eu não precisava saber. Sim, mas se você precisar de um Entity Manager, você pode ter ele. Você pode. Ou um Entity Manager de teste, um teste Entity Manager. Tá vendo? E aí o que ele fez aqui? Aí ele instanciou o User Repository, o objeto que ele quer testar. Para a gente entender como funciona mais ou menos a política de teste. E essa notação auto-wired, ela quer dizer o quê? O auto-wired quer dizer você vai injetar uma dependência. O que é injetar uma dependência? Injetar uma dependência é você pedir para o Spring construir um objeto para você e te trazer esse objeto e colocar nessa propriedade para você. Tá? Então, essa é uma das vantagens do Spring Framework. Por exemplo, você vem aqui e fala, eu tenho uma classe A. Um objeto A, certo? E aí ele depende de uma instância de B. Mas a B depende de uma instância de C. Então perceba, você tem uma classe A aqui, que depende de uma instância de B, que depende de uma instância de C. Então você vem aqui e fala assim, ó, eu quero um B, e fala para o Spring, auto-wired. Eu quero o que você falou assim, você falou aqui na classe A, eu quero uma instância de B. Você declarou uma propriedade do tipo B, e falou aqui, ó, a notação auto-wired. Aí o Spring vai fazer o quê? O Spring vai instanciar esse objeto para você, e vai setar para você nessa propriedade. Só que ao instanciar esse objeto, o Spring percebeu que tinha uma dependência de C. Opa, esse B depende do C. Ah, então beleza. Então, e tá aqui, ó, auto-wired também. Aí o Spring vai lá, instancia o C primeiro, e seta aqui, depois instancia o B e seta lá. O próprio Spring vai gerenciando para você essas dependências. Isso se chama injeção de dependência. Injeção de dependência. Isso está escrito aqui, eu chamo de injeção de dependência. Usa a sua imaginação. Beleza? Isso é injeção de dependência. Para que serve a injeção de dependência? Para que você não precise ficar controlando esses objetos na mão. Por exemplo, imagina assim, você tem aqui um objeto DAO, né? Tipo assim, o cliente DAO vai ser o meu cliente repository. Vamos colocar aqui, ó. Olha lá, repository. Certo? Você tem o meu cliente repository aqui. Repository. Tá ali. Ele tem lá o salvar, excluir, alterar, buscar. Aí eu tenho uma classe aqui, ó, que depende desse meu cliente repository. Tem uma dependência dele. Vamos, sei lá, uma classe que vai fazer o cliente service, por exemplo. Uma classe que vai fazer um serviço em cima do cliente que depende do banco de dados. Aí eu tenho outra classe aqui, uma classe X, que também depende do cliente repository. Aí eu tenho outra classe, uma classe Y, que também depende dele. Então, quando você coloca auto-wired, o Spring trabalha com o conceito de singleton. O que ele faz? Ao invés de ele instanciou esse objeto, ao invés de instanciar um outro objeto para dar para o X, ele fala, bom, o service me pediu, o cliente service me pediu um cliente repository, está aqui, instanciei. Ah, agora o X está me pedindo, beleza, já estou com ele na memória, toma aqui, o mesmo. Ah, não, o Y está me pedindo, toma aqui, na memória, o mesmo. Ele otimiza a criação. Senão ele teria que instanciar um para cada. Você tem um objeto, aí instancia a dependência dele. O outro objeto instancia outro, novamente a mesma dependência. Outro objeto, de novo. Então, essa técnica de você deixar um objeto na memória disponível para todas as injeções de dependência, para todas as pessoas que dependem dele, isso se chama singleton. É um pattern singleton. Tá? E quando você trabalha com o Spring, ele, por padrão, ele usa esse padrão singleton. Tá? Então, quando você fala, eu tenho um cliente repository que depende de um outro cara, que depende de um outro cara, que depende de um outro cara, então ele poupa, fica reconstruindo todos os objetos toda hora para você. Ele cria uma vez, deixa na memória e você só reutiliza ele. Tá apontado. A gente viu um pouco de Java Web quando a gente tinha o init e o... Isso. Essa ideia normalmente ela é implementada com um padrãozinho chamado factory. Tá? Normalmente é factory. Então você tem aqui, ó, por exemplo, uma classe cliente, né?
cliente repository, tá ali. E o Spring vai ter aqui uma factory, ou uma fábrica, uma factory, que vai instanciar para você esse cara. E aí quando você pede você fala assim, o objeto A depende daquele cara, ele pede na verdade para essa factory aqui. Essa factory fala, opa, já fabriquei um. Deixa eu pegar esse um que eu fabriquei para setar para você aí. Aí você vem um objeto B e você fala, eu quero também esse cara, você põe auto ar, você cai dentro da factory do Spring, o Spring fala, opa, já tenho pronto. Beleza, deixa eu te entregar o mesmo. E assim vai. Essa que é a ideia do Spring. Tá? Você tem essa factory que vai gerenciando para você e poupando memória e agilizando essas questões aí. Para você ativar essa factory do Spring, onde ele vai instanciar a gente chama isso aqui de bin, tá? A gente chama isso aqui de bin, um objeto que o Spring vai instanciar para você, é um bin. Então, se nós temos esse bin, toda vez que você quiser instanciar um bin, você utiliza o AutoWired. Então, com o AutoWired, tá, você está pedindo para a factory do Spring trazer um bin para você. E esse bin são objetos que o Spring reconhece. Por exemplo, nós viemos aqui, né, e falamos que o cliente repository, eu venho aqui e coloco uma anotação nele, ó, repository. Quando eu coloco essa anotação nesse cara, eu falei, esse cara passa a ser um bin do Spring. Quando eu falar que ele passa a ser um bin do Spring, ou seja, um objeto que vai ser construído pelo Spring, instanciado pelo Spring, então quer dizer que eu posso injetar ele em qualquer outro lugar. Ele já está apto a entrar dentro das factories do Spring. Mas eu tenho que colocar essa identificaçãozinha nele. Eu coloquei esse carimbinho nele e falei, você é um bin. Você é um bin. Beleza, então se alguém pedir o cliente repository, o Spring vai ser capaz de instanciar para você. E aí eu coloco aqui, bom, minha classe de teste precisa desse bin. Precisa, então eu falo factory do Spring. Factory do Spring. Traga para mim, aqui nesse ponto do meu código, um cara chamado cliente repository. Eu vou chamar a propriedade de cliente repository. Nesse momento, eu pedi para o Spring, lá naquela factory dele, traga para mim um cara chamado cliente repository. E o Spring já vai ter esse objeto no controle dele. Isso a gente chama de inversão de controle. Já está no controle do Spring a construção daquele objeto, instanciar aquele objeto, suas implementações, e aqui ele vai trazer para nós. E agora que eu tenho ele, eu posso, de fato, fazer o teste que eu quero fazer. Teste é alguma coisa. No caso aqui, eu quero fazer um teste salvar, por exemplo. Um teste salvar um cliente. Eu estou criando um método que vai testar a operação de salvar um cliente. Ou, perdão, é um cliente mesmo. Para isso, eu tenho que dizer que ele é um método de teste. Olha só, teste. E aqui dentro eu vou ter que fazer as operações de teste. Aqui. Aberto para dúvidas. Olha só, seguindo o nosso exemplo aqui, por exemplo, ele colocou aqui, ó, ele instanciou uma propriedade do tipo Entity Manager. Por que ele, nesse caso, ele quis criar um Entity Manager? Porque ele quis pular o Spring. Ele quis pular o Spring e falar, eu vou salvar, eu vou desviar a rota, eu vou sair do Spring, vou direto no Entity Manager, vou salvar no banco e vou ver se o Spring é capaz de buscar para mim. Ele está testando aqui, nesse caso, o buscar by user. Ele está salvando por fora, por um cara que não é o cara que ele está testando. Ele pegou um outro cara para salvar para ele e está testando se o repositório dele busca esse cara. Você está entendendo? Ele não usou um método do próprio repository. Tá? Nós não vamos fazer isso aqui porque a gente quer testar o salvar. A gente quer testar o salvar. Então o que eu vou fazer? Então no primeiro momento a gente não vai usar o teste manager agora. Tá? Mas eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu poderia falar assim, ó. Será que o meu cliente repository, se eu criar um cliente aqui, ó. Cliente. Vou chamar de CLI. Recebe new cliente. Tá? New cliente. Instanciei o cara. Tá? Vou fazer assim, eu já vou começar a aprimorar um pouquinho aqui, ó. Vou pôr aqui, ó. João, htcursos.com. Então, aí eu preciso de um construtor, né, para isso. Vou criar um construtor. Nome e e-mail. Tá? Só criar um construtorzinho para suportar aquele sobrecarga de construtor e e-mail. E aqui o construtor padrão. Aí, construtor padrão. Manteve o construtor padrão, tá?
o seu padrão e um construtorzinho, só para a gente conseguir instanciar ele assim. Facilitar um pouquinho a criação do objeto, tá? A ideia do construtor. A gente já viu isso aqui no ó. Beleza, criei o cliente e agora eu quero salvar ele. O que eu faço? Olha lá, cliente repository ponto salvar. Vou salvar o meu CLI. Aí o que eu faço? Eu rodo. Eu poderia testar se salvou utilizando um retorno. Por exemplo, eu poderia fazer assim, ó. Clientes salvo, por exemplo. Falar CLI salvo. E falar assim, ó. Se esse CLI salvo veio sem aí, veio com ID diferente de nulo, por exemplo, isso aqui quer dizer que o teste falhou. Isso aqui quer dizer, deu certo. Eu criei um critério dizendo, ó, eu mandei salvar, ele me retorna o cara salvo. Se veio um ID diferente de nulo, aí então quer dizer que isso aqui quer dizer que funcionou. Essa é a condição que eu estou escolhendo para dizer se o meu teste deu certo ou não. Nós estamos criando a condição, se deu certo ou não. Tá? Essa condição nós chamamos de assertivas. Por exemplo, deu aqui, ó, assert that, ou seja, considere verdade que o teste deu certo quando essa condição acontecer. E aqui ele colocou também, e essa condição acontecer. No nosso caso, nós podemos colocar assim, ó, assert, tá vendo? Assert. Você achava que os vídeos lá no YouTube eram tudo primeiro, né? Olha só, aqui nós vamos colocar assert do org.junit, tá? Essa é uma classe, que nós podemos importar essa classe e já utilizar os seus métodos estáticos aqui, tá? Com assert that, tá certo? Olha lá. Assert, por exemplo, not null. É o nosso caso aqui, assert not null. Por exemplo, se eu quiser fazer, eu nem preciso colocar a condição inteira. Eu falei, ó, assert se esse cara aqui for not null. Como esse getID é um long, eu estou falando, o meu teste vai dar certo caso esse ID venha diferente de nulo. O assert not null só vai dar certo se o que você está passando do parâmetro não for nulo. Tá? Então, é importante quando você estiver fazendo um teste, fazer essas verificações e esse critério de certo. O dar certo não é só salvar. Ah, Deus só salvou, deu certo. Às vezes, o dar certo não é só salvar. Às vezes o dar certo é salvar e fazer uma busca e bater os valores, ou fazer um cálculo e o número desse processamento bater com o outro. O dar certo, você que vai ter que definir. Tá? Não é só, gravou, deu certo. Às vezes gravou e deu errado. Porque não era o que você queria testar. Eu queria que gravasse, fizesse isso, e processasse isso, e a conta e o cálculo desse tal coisa. E eu tenho que fazer essas verificações de certo. Essas condições de certo são as assertivas aqui. Tá? Então, se isso aqui for verdade, deixa eu mostrar aqui a linha. Se isso daqui for verdade na linha 25, então o JUnit vai mostrar para nós que o teste foi bem sucedido. Tá? E para testar isso, nós vamos clicar no direito e vamos fazer um run as, tá vendo? JUnit teste. Run as. Eu vou rodar essa classe como uma classe especial de teste, o Spring Boot, integrado com o Spring Boot. E aqui ele vai dar o nosso primeiro BOzinho, né? Nosso primeiro pau. Então, por que ele deu esse problema? Nós tivemos um problema com data source, né? Data source, ó. Então, vamos lá. Vamos verificar. Bom, ele está falando aqui que teve alguns problemas com o data source, tá? Que ele não conseguiu invocar, e ele deu esse embedded database type, né, is required. Então, olha só, esse problema aqui do embedded database type, nós conseguimos resolver ele acrescentando aqui no arquivo de properties o driver que nós estamos utilizando para fazer a conexão JDBC. Tá? Então vamos testar se com isso ele já resolve esse problema. Resolveu, porém, nós temos um problema no nosso teste. Ó. Agora, qual que é o problema aqui? Vamos ver a causa. Já perceba que esse vermelhinho já é uma mensagem do... não, ainda continua o mesmo problema, tá? Olha só, o teste falhou. E o problema foi isso aqui, ó. Embedded Database Type is Required. Tá? Então, nós temos que resolver esse problema. E para resolver esse problema,
basta colocarmos a seguinte anotação: autoconfigure test database, replace none, e agora nós teremos o problema resolvido. Basta rodarmos aqui, esperamos, cruzamos o dedo e realmente o JUnit agora está verdinho, dizendo que o teste foi bem sucedido. Tá joia? Então espero que vocês tenham aprendido aí, gostado. Até a próxima.